Pronto. Bom dia, pessoal. Agora sim, vamos dar início à nossa capacitação aqui, Enem. Eu já coloquei 2026 porque eu já estou com novidades que estão chegando, que não sai daqui a informação, né? Mas tive a sorte, o privilégio de, em 2023, ter na minha equipe de supervisores um rapaz, não vou falar nomes agora, já citei o nome dele muitas vezes por aí, mas ele é de Brasília e na época ele era supervisor de corretores, ficou com a minha equipe de Teresina e hoje ele é coordenador geral de todos os supervisores do Brasil. Então, ele é um dos caras que faz parte, inclusive, da seleção de novas regras, os ajustes que a gente tem no, na questão da grade de correção. E como vocês devem ter percebido, para quem já corrigia a redação antes, entre os anos de 2023, 2024, 2025, nós começamos a passar por um processo de mudança, um processo que começou a deixar a correção mais rígida. E é isso que tem causado um pouco de insegurança em muitos corretores, até porque, pessoal, para quem já participou do curso de formação e capacitação do Sebrasp, sabe que não é um curso ali muito organizado. Ela é uma banca desorganizada, ela é uma banca que traz uma informação de manhã e à tarde ela pode voltar atrás nisso. No meio do processo de correção, eles enviam ali novas regras para correção, eles tiram coisas que antes estavam sendo cobradas. Então, trabalhar com Sebrasp é muito difícil por conta disso. É uma coisa, é algo muito inconstante. Não é algo que digamos assim, algo uma informação única que é repassada a todo mundo. Tanto que eu preferiria que os nossos treinamentos eles fossem feitos online, com todos os professores de uma vez, né? Ou pelo menos com grupos ali de professores ao mesmo tempo, para que todo mundo tivesse as mesmas informações, porque parece que cada região ela adota critérios de correção e isso deixa a cabeça do corretor bem confuso, né? Às vezes você fica, nossa, eu não vi isso aqui no meu curso de capacitação, mas o Elismar falou que no dele teve. Então, quem é que está errado? Sou eu? É o Elismar? Como é que fica essa questão? Então, para mim, um dos principais problemas do Sebrasp atualmente tem sido esse. Só que para esse ano, o que eu fiquei sabendo até agora é que eles estão tentando ajustar ali os detalhes para que tudo fique muito claro, principalmente no material de corretor, e para que todo mundo consiga chegar a esse alinhamento que nós precisamos. Inclusive, pessoal, tem um detalhe, esse eu não sei ainda, eu não posso confirmar, não sei se é real, se vai dar certo ainda, mas eles querem mudar a sistemática também de avaliação, ou seja, eles querem estar mais presentes com o professor que está corrigindo, e possivelmente, não é certeza, certo? Isso aqui foi uma. Por favor, não comentem ainda com ninguém, porque isso aqui foi o professor que me falou, e eu, sabe, se sair daqui, enfim, ele pode saber que eu falei. Mas pelo que eu entendi, eles querem implementar um sistema de monitoramento por câmera. Então, eles querem inserir tipo a câmera para que você possa fazer as correções no Enem com uma câmera ligada para ter certeza absoluta que você não está fazendo utilização de ferramentas erradas, especialmente IA, né? Porque até eu não queria acreditar que isso pudesse ter acontecido no ano passado, mas depois que eu comecei a fazer uma análise de textos que me mandaram, principalmente depois do Enem, e eu comecei a fazer um comparativo também com correções feitas por inteligência artificial, eu percebi que talvez alguns professores, alguns corretores tenham feito um trabalho dessa forma, certo? E como é que isso é possível? Pelo que eu entendi, os professores fotografavam a redação na tela, enviavam para a inteligência artificial devolvia a nota e o corretor ia lá e só atribuía os pontos. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, né? E aí eu, particularmente, obviamente, eu não queria acreditar nisso, mas depois que eu comecei a testar isso e comecei a ver os resultados do que estava saindo e as notas, competência 2, competência 5, muitas competências 5 avaliadas de forma errada, eu comecei a perceber que talvez isso tenha realmente acontecido porque não justifica alguns corretores que conseguiram, alguns alunos que fizeram propostas de intervenção muito claras, com os 5 elementos, terem sido penalizados na competência 5 por ausência de algum elemento que ninguém sabe nem qual é. Entenderam? Então, eles perceberam também que está havendo algum tipo de problema com relação a essa correção,
por falta de uma maior rigorosidade com relação ao acompanhamento do professor. E tem a questão também da produtividade. Às vezes o professor precisa estar sem tempo, precisa corrigir a meta para não sair das correções e pode ter usado um recurso como esse em algumas redações, certo? Mas, por favor, que isso não saia daqui, tá bom? Vamos ver se vai realmente funcionar, se vão mudar isso ou não, se vai ser assim ou não. Mas eu confesso para vocês que eu até quero que seja, porque se for dessa forma, a gente vai ter uma correção mais justa, certo? E tem outro detalhe: eles querem tornar a redação nota 1000 o exemplo de redação perfeita. Então, existem muitos pontos que são muito importantes serem comentados, que não são comentados de forma clara no processo de capacitação do Sebrasp, e que eu só fico sabendo quando eu mando as dúvidas para o supervisor, para o coordenador, porque são eles que tiram as pessoas. E eu sou uma pessoa que pergunto muito, muito. Quem me conhece sabe. Eu vou para o curso de formação do Enem justamente para tirar todas as minhas dúvidas. Eu não saio daquele curso enquanto eu não tiro todas as minhas dúvidas. Porque eu trabalho não só com alunos, né? Eu também trabalho com professores. Então, eu quero levar informações que sejam reais e que sejam úteis. Tanto é que eu também vou falar com vocês alguns pontos que talvez vocês não saibam, ou talvez possa ser que sim, porque segundo o coordenador, né, os supervisores, eles trabalham com isso, eles têm que explicar isso, mas tem alguns detalhes também que demonstram o porquê de algumas redações, às vezes, perderem pontos na competência 3, por exemplo, sendo que o texto está perfeito, não tem lacuna argumentativa, mas às vezes um detalhe mínimo faz com que ele perca pontos naquela redação específica e que ele não perderia se fosse em uma outra redação. Vocês vão entender depois o motivo. E isso é bom porque vocês vão levar também para as aulas de vocês. Neiva ficou confusa, né? Eu não quero adiantar agora, Neiva. Eu quero deixar isso aqui para a competência 3, porque você vai até se surpreender quando você tiver acesso à informação também. E eu acho isso. Achei bacana eu ter tido essa informação, porque até então eu nunca tinha parado para pensar no motivo de algumas redações que são quase perfeitas perderem pontos, por exemplo, na C3, né? Eu já tive aluno que tirou 980 porque um professor deu nota máxima, 1000, e o outro tirou ponto só da competência 3. Assim como eu já tive um aluno também de primeira série que ficou com 180 na competência 5. Ele tirou 980 na redação, tirou 180 na competência 5. Um corretor viu os 5 elementos e o outro não viu. Gente, eu fiquei. Foi a maior frustração da minha vida, né? Porque eu teria um aluno de primeira série, nota 1000, mas ele perdeu ponto na competência 5. E detalhe, 980 na primeira série, 960 na segunda série e 760 na terceira série, com uma redação perfeita. Mas é assim mesmo. Então, pessoal, eu sou o professor Elismar, para quem não me conhece ainda, trabalho com redação já há bastante tempo. Vou passar aqui o nosso primeiro slide. É, Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Ai, meu Deus, eu não sei passar esse slide aqui no Zoom, estando junto com vocês, não. Mas vamos lá, passou, né? Tá aí no segundo. Deixa eu só tentar colocar aqui em tela cheia. Bora lá. Passou o slide para vocês? Formação intensiva de corretores, avaliadores de redação, da correção escolar, correção Enem, tudo aí, certo? Sim. Então, vamos lá. Um ponto também que eu acho muito relevante, que eu achei assim muito interessante para iniciar o nosso debate, nossa conversa hoje pela manhã, é essa questão da diferença entre correção escolar e correção Enem, certo? Essa correção escolar, ela se aplica também às plataformas de correção. Tem muitos professores aqui que trabalham em plataformas de correção, a Neiva, por exemplo, né, o Martinez. E tem várias outras pessoas que vão entrar mais tarde que também trabalham com plataformas. Eu trabalho com plataformas de correção, certo? Então, existe aqui uma certa diferença entre correção escolar e correção Enem. Essa diferença ela é muito importante ser pontuada, porque assim, quando você está fazendo uma correção escolar, você acaba levando muito mais tempo, certo? Para correção, porque você vai precisar apontar detalhes, você vai precisar apontar ali soluções para as falhas que os alunos cometem. Quando você faz uma correção estilo Enem, a sua preocupação é só conhecer as competências, porque você vai ler o texto e você vai atribuir a nota de acordo com o que ela merece, porque a redação merece. Você não vai precisar ficar apresentando ali todos os erros, corrigindo todos os erros, sabe? Então, é uma correção muito mais prática, isso a gente sabe, só que as escolas elas não querem, e as plataformas não vão querer que a gente trabalhe com a correção Enem, no formato apenas Enem, nas plataformas, né? Eles querem que a gente traga essa correção mais formativa, essa correção mais detalhada. Só que assim,
Às vezes eu percebo que isso eu estou falando porque eu tenho curso de redação para alunos, eu tenho professores que corrigem comigo também, e eu adoro as correções deles. Só que eu vejo que às vezes eles passam muito tempo corrigindo detalhes que poderiam ser evitados, mas é aquela coisa, você quer entregar um trabalho perfeito e acaba focando muito em trazer todos. Neiva. Gente, a correção da Neiva, ela é, assim, disputada por alunos, porque ela traz todos os detalhes, todos os erros possíveis. E aí eu penso, Neiva, tem que trazer mesmo, sim, os erros, certo? Mas às vezes dá pra gente fazer sintetizar um pouco mais, senão você vai gastar muito tempo e não vai ganhar dinheiro. E você precisa ganhar também, né? Tem que ter a questão da quantidade de redações para que a gente possa ganhar dinheiro, para que a gente possa não ficar preso ali apenas tipo, o tempo que você leva para corrigir uma redação, provavelmente você conseguiria corrigir três se você não fizesse todos aqueles comentários, né? Mas assim, os alunos amam, com certeza os professores para quem você trabalha também amam, porque você entrega muito conteúdo ali, você reescreve quase a redação para o aluno. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Mas assim, dá pra gente, um ponto que eu achei também aqui interessante pra gente discutir, é que dá pra gente fazer meio que que uma, uma dosagem uma mesclagem entre a correção escolar e a correção Enem. Principalmente para quem trabalha em plataforma, certo? Porque isso aqui vai otimizar mais o tempo de vocês. Então, inclusive, eu vou corrigir textos com vocês no decorrer desses 2 dias. Vocês vão ver como é que eu faço para conseguir corrigir mais rápido, sem deixar, é claro, o aluno com problemas de interpretação na correção. Eu acho que um dos pilares também da correção, ele deve ser o comentário que você faz. Certo? Às vezes o comentário, às vezes a gente quer explicar para o aluno que tem uma lacuna argumentativa ali, enfim, e a gente acaba ficando com, nossa, como é que eu posso explicar? E você vai, tenta reescrever o parágrafo, o período, você dá uma sugestão ali muito grande, e você poderia sugerir de uma outra forma, até porque, lembrem-se, a função do corretor é corrigir. Você pega uma redação de um aluno que ali, sei lá, já deveria saber, né, escrever uma redação, um texto, ou pelo menos ter uma base ali da parte teórica. Então, quando você coloca aqui é uma lacuna argumentativa por falta de exemplificação, já é para o aluno entender que ele precisa trazer um exemplo ali e você não precisa especificar ou trazer esse exemplo para ele. Entendeu? Então, é meio que não precisa exemplificar o exemplo. Então, esse termo precisa de uma definição para que ele fique coerente na construção do parágrafo. E aí, às vezes, a gente vai lá e traz o exemplo de como esse texto deve, como essa definição deve aparecer, né? Isso já é um dos elementos que faz com que a nossa correção ela fique um pouco mais demorada, e isso não é necessário. Depois a gente vai entender melhor um pouquinho mais para frente, mas não é necessário porque esse conhecimento o aluno tem que buscar. E quando o aluno ele chega para o professor e fala, olha, professor, eu recebi esse comentário aqui, mas eu não sei como é que eu posso simplificar. O professor vai falar para ele que ele sabe, porque isso é trabalhado em sala de aula na parte de argumentação. Talvez ele não tenha prestado muita atenção naquilo ainda, mas agora ele já sabe qual é o ponto mais fraco dele e no que ele vai ter que focar, tanto nas aulas quanto na questão ali da construção mesmo de escrita textual. Isso são práticas que eu levo para minha sala de aula. Eu costumo, pessoal, uma dica aqui para quem é professor. Quando eu chego ao final do bimestre, eu não é do mês, é do bimestre, porque na escola onde eu trabalho, trabalho em escola privada, além de trabalhar nas plataformas, né? As notas elas são bimestrais. Então, o que que eu faço? Quando eu acabo o bimestre, eu separo algumas redações que eu corrigi durante ali o período e que eu percebi que elas tinham muitas falhas na parte escrita. Então, a partir dessas falhas, eu começo a preparar aulas para ajudar esses alunos que falharam ali, porque eu sei que isso também vai ajudar os demais. Mesmo aqueles que já sabem, eles prestam atenção na aula porque eles querem evoluir cada vez mais. Então, eu tenho muito essa questão de ficar visualizando quais são as principais dificuldades dos alunos na questão da escrita e da redação. E para quem trabalha com correção aqui vai saber e vai concordar comigo. A competência um é o calcanhar de Aquiles de todos eles, porque os alunos eles não sabem gramática, certo? Eles Hum. aprendem o básico da gramática. Bom dia, Osmair, tudo bem? Eles aprendem o básico da gramática. Então, a competência um, ela é uma competência muito difícil de se alcançar a nota máxima. E o que eu percebi é que os alunos que conseguem essa nota máxima são aqueles alunos que constroem seu próprio projeto de texto, eles criam esse padrão e eles começam a usar esse padrão muito cedo. Eu tenho alunos que começam a fazer o padrão de redação deles na primeira série.
Então, ao invés de pegar um modelo pronto, que nem é mais aceito no Enem, como era antes, eles criam a estruturação de um texto e eles vão ajustando conforme as correções vão chegando. E aí, eles fazem de uma forma assim tão bem feita que até a parte gramatical, porque são palavras que eles usam o tempo todo, em todas as produções, eles vão. Pronto, Neiva, esse é o ponto. E eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que gramática realmente ela chega a ser mais decorativa mesmo do que aprendida, porque não é fácil. Gramática não é fácil nem para nós, professores. Eu tive muita dificuldade para aprender gramática, para poder corrigir redações com segurança. Hoje eu tenho total segurança no momento de corrigir uma redação, especialmente na C1, mas eu já fui o professor que tive muita dificuldade, porque eu também não sabia gramática. Eu sou muito sincero. Eu vim aprender gramática porque ou eu aprendia, ou os meus alunos não iriam conseguir tirar nota boa, porque se eu não sabia ensinar essa parte, pelo menos corrigir essa parte de gramática, né, já que a parte de ensinar mesmo, ela fica com o professor que trabalha a gramática textual, ou a gramática no geral, eu não iria conseguir elevar essa nota dos meus alunos, porque eu percebia que eles estavam falando muito ali e eu precisava saber o que estava errado, também sabia explicar para o aluno quando ele viesse até mim, senão não adiantaria, né? Mas assim, isso também é um trabalho conjunto. Para quem é professor, você tem que trabalhar sempre alinhado os professores a todos, né? Porque a gente sabe que redação é uma construção ali multidisciplinar, você tem que trabalhar com todas as áreas do conhecimento, mas é interessante que você tenha um alinhamento mais ali profundo com o professor de gramática. Isso aqui serve muito para quem está em sala de aula, Sirlene. A gente tem que sempre que trabalhar essa questão da gramática, mostrando para o professor de gramática, isso eu faço sempre. Quais são os principais pontos em que o aluno está errando, para que ele consiga trazer aulas um pouco mais específicas, ou às vezes até levar uma aula a mais, uma atividade a mais sobre aquele conteúdo, para que o aluno ele consiga sair desses erros. Então, eu tenho alunos que têm muita dificuldade com crase, e eu não posso ficar o tempo todo trazendo aula de crase para eles, porque eu tenho uma aula de redação por semana com cada turma. Então, já pensou se eu parar de trabalhar a parte argumentativa para ficar levando só aulas de crase para os alunos? Mas o que eu faço? Eu levo atividades extras, eu pego exercícios, listas de exercícios, entrego para eles, depois eu passo o gabarito. Nem sempre eu consigo fazer a correção com eles, mas eu passo o gabarito correto, peço para que eles pesquisem. Hoje eles têm ferramentas que ajudam bastante a entender a regra gramatical. Então, são pequenas atitudes, pequenos gestos que a gente pode fazer que vai ajudar o aluno nessa construção de um bom texto, tá bom? Sei que vocês querem saber mais da parte de correção mesmo, mas a gente tem que trabalhar essa parte também do aluno para preparar, até para a gente poder entender também como que nós podemos direcionar o aluno a buscar o que ele precisa aprender, certo? Então, bora lá. Voltando aqui. Tô com... Perdi meu passador de slide, o- uma parte na escola, esqueci na escola. E isso acabou fazendo com que eu tenha que agora ficar aqui trocando esse slide e é horrível em PDF. Mas vai dar certo, vamos lá. Pessoal, a primeira pergunta que eu quero saber de vocês, e eu quero que vocês me respondam, certo? Porque eu preciso conversar, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar para eu entender as dificuldades de vocês para que eu possa ajudar. Você realmente sabe justificar uma nota? Por que que eu acho essa pergunta muito relevante? Porque quando nós vamos atribuir a nota em determinada competência, o aluno quer saber por que que ele errou, né? Por que que ele tirou aquela nota. E a gente tem que lembrar, às vezes, isso é uma coisa que a gente esquece de vez em quando, que quem tem a grade de correção somos nós, corretores. Os alunos não têm. Então, eles aprendem o que nós ensinamos, nós professores ensinamos, certo? Mas é nessa parte de correção em si, de nota e tal, eles não sabem porque eles não têm aquela grade exatamente como nós temos. Eles têm a cartilha do aluno que explica que tem que ter um texto bem estruturado, que na competência 1 você precisa trazer, além de não errar, você precisa trazer uma gramática mais complexa, com intercalações, né, com deslocamentos, com orações, com subordinação, coordenação, agora é coordenação e subordinação, como ponto obrigatório. Só que eles não sabem, por exemplo, eles sabem porque a gente conta para eles, mas se a gente não contasse os detalhes mínimos, né, que não tem um número exato de erros que você pode cometer para ficar com 120, ali vai pela proporcionalidade do seu texto, a gente vai ter que analisar a quantidade de linhas e a partir de então que a gente vai determinar se vai ficar com 160, com 120, com 80. Então é muito fácil a gente ver, a gente conseguir explicar para eles e fazer eles entenderem a diferença entre um 200 e um 160 na competência 1, por exemplo. Mas do 160 para o 120 já fica um pouco mais difícil. Porque tem essa questão da justificativa. Por que que eu fiquei com 120 nessa competência e meu colega que tem aqui as marcações praticamente iguais às minhas, ele está com 160?
Então, às vezes, surgem esses questionamentos. E é interessante que a gente saiba justificar a nota. Acho que isso aqui é um dos pontos mais importantes aqui dessa parte de ensino do aluno e que vale tanto para a questão da escola quanto para a questão das correções em plataformas ou correções que você faça individualmente em suas mentorias também. Então, você tem que aprender a justificar a nota para que o aluno ele entenda, ele aprenda. No final do curso, eu vou mandar para vocês um arquivo que tem as principais anotações que eu faço de todas as competências, que é justamente com justificativas para C1, para C2, para C3, certo? E esses comentários, eles aparecem para todos os níveis nível 5, nível 4, nível 3, nível 0. Então, isso já é um ponto importante, porque a gente pode pegar esses comentários, fazer pequenos ajustes e levar eles tanto para as plataformas de correção quanto para a própria redação, pra própria redação em si, porque não são comentários longos. Eu não trabalho com comentários muito longos, porque é, a gente acaba gastando muito tempo quando se trata de redação manuscrita. Na plataforma é ótimo, né? Você consegue digitar bonitinho ali, só que quando você vai fazer uma correção manuscrita, aí tem que ter tem que ter estratégias que façam você corrigir mais rápido, senão você vai passar 30 minutos, 40 minutos em uma única redação, sendo que você tem uma pilha para resolver, para corrigir, certo? Então, muitos professores eles conseguem dizer que um texto está bom, só que poucos conseguem explicar tecnicamente. Eu não estou falando de uma explicação ali pautada no que o corretor acha, o professor acha, mas uma explicação que seja técnica, que esteja realmente alinhada à grade de correção do Enem. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Um dos pontos mais importantes é esse, é lembrar que nós somos direcionados por uma grade que não nos permite levar o nosso achismo ou as nossas preferências ao texto, à redação. Inclusive, essa preferência, às vezes, ela causa um pouco de discordância entre quem trabalha na plataforma de correção e quem contrata a plataforma de correção, né? A Sirlene está aqui, ela sabe do que eu estou falando. Porque, às vezes, o professor, ele não concorda com uma nota e muitas vezes ele está certo, realmente a nota teve algum tipo de erro que é comum, a gente vai lá, a gente corrige isso. Só que às vezes também acontece o professor ele achar que a nota deveria ser mais baixa por algum motivo, só que a grade ela especifica que a nota não pode ser mais baixa, porque o aluno atendeu determinado critério, tá bom? Então às vezes acontece também isso. Aí é onde entra aquele problema de que, ai meu Deus, e agora? Será que eu estou pesando muito a mão? Ou será que eu deveria pesar mais a mão? Será que se eu sei realmente corrigir de acordo com o Enem? Ou será que eu não sei o que está acontecendo? Então, também quero conversar com vocês sobre isso no decorrer aqui das nossas aulas, certo? Deixa eu ver aqui o slide. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Cadê meu slide? Pronto, agora eu não tô. Ou eu vejo vocês ou eu vejo os slides. Peraí, pessoal, deixa eu só encerrar aqui e compartilhar de novo para voltar ao normal. Apareceu para vocês? Vocês estão vendo os slides, pessoal? Ou não? Sumiu Eu aí? tô vendo, pra mim tá Estou normal. vendo. Tá tudo certinho aí então, né? Pronto, nós vamos continuar aqui. Voltando aqui para essa questão da justificativa. De vez em quando, pessoal, acontece isso. A gente pega uma mesma redação, vocês não vão precisar ler essa redação, não, pessoal, que é só a título mesmo de ilustração. E aí, um professor, ele avalia essa redação com 600 pontos e o outro vai lá e avalia com 840 pontos. Isso acontece bastante, certo? Isso é algo muito, muito comum de acontecer. Meu Deus. Pessoal, só um minutinho, que é o pessoal aqui da formação que não está conseguindo acessar. Só um minutinho. Ok. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, pode acontecer de um corretor ele avaliar uma redação com uma nota e o outro vai lá e avalia com uma outra nota porque ele percebeu ali que o aluno conseguiu fazer
talvez uma boa articulação em um ponto da correção e o outro não percebeu, certo? Pode ser também, enfim, que ele tenha errado e atribuído a nota mais alta, mas é muito comum. Essas discrepâncias de notas, elas acontecem mais na competência 2, porque, especialmente depois dessa questão da atribuição da nomenclatura, repertório de bolso, para repertórios que são decorativos, ficou muito mais difícil para o avaliador ele saber, de fato, avaliar quando é que um repertório, ele é um repertório que pode ser considerado de bolso, quando ele é um repertório que deve ser considerado como pertinente. Todos os repertórios que são ali mais comuns na utilização dos alunos, eles devem ser considerados como repertórios de bolso. Então tem muito disso. A competência 2 eu vejo que ela é uma competência que há, às vezes, muita discrepância de nota. A competência 3 costuma também haver um pouco de discrepância, porque muitas vezes o professor ele tem uma certa dificuldade em entender o que são as lacunas argumentativas, por exemplo. Tem também questões que são bem subjetivas na parte da avaliação da C3, que inclusive eu descobri nem faz muito tempo, que é o que pode tornar uma redação perfeita ou não, que a gente vai discutir isso. Eu sei que vai gerar um pouquinho de polêmica aqui também, porque vocês provavelmente não sabem disso também, não devem ter ouvido isso até então. Então, bora lá. É muito possível que aconteça isso aqui, certo? E quando acontece, a gente tem que analisar os dois textos para ver quem é que está com a razão. E aí a gente vai depois explicar para quem errou o motivo de a nota não poder ser essa. Por exemplo, aqui num texto como esse, a nota provavelmente seria 600 pontos mesmo. Na verdade, ela é, né? E por quê? Porque o texto ele apresenta aqui alguns problemas de projeto de texto, que faz com que a competência 3 fique numa posição mais baixa. Tem uma quantidade significativa de erros, e o aluno não escreveu 30 linhas, ele escreveu 27. Então, um corretor avaliou mais, deu uma pontuação mais alta na C1, outro deu uma pontuação mais baixa, C3 também. Então, a gente tem que lembrar que deve haver sempre um alinhamento entre os corretores para que não aconteça isso, certo? E os alunos, eles percebem. Às vezes a redação não é igual, certo? Mas a estrutura foi a mesma, as informações dadas foram bem similares, e um fica com uma nota mais alta e outro fica com uma nota mais baixa. Então, esse tipo de problema, ele tem que ser resolvido, tudo tem que ser alinhado para que os alunos e os professores eles consigam trabalhar melhor com essa parte de correção. Agora, eu vou falar um pouquinho aqui de mim para vocês entenderem um pouquinho melhor desde como é que começou meu trabalho com a redação, como eu cheguei a esse ponto de hoje trabalhar até com formação de professores, corretores, né? Mas eu sou professor de redação. Eu comecei a trabalhar com redação desde 2015, quando eu saí do curso de licenciatura em letras, né? Eu me formei, acabei o curso em 2014, tive ali minha colação de grau em 2015. E saí da faculdade desempregado, praticamente, precisava trabalhar, né? Então, eu comecei a estudar redação, porque em 2016 já começaria ali meu processo de corretor. Então, eu corrijo redação do Enem desde 2016. Então, eu comecei já aí há mais de 10 anos como professor de redação, certo? Me especializei em produção textual e também hoje já me considero um especialista em correção de redações, porque eu já participei de tanta formação do Sebrasp e da FGV, né? Então já foram muitas capacitações, já fiz cursos também voltados a essa questão para melhorar a minha produtividade com relação ao corretor, né? Então, passei por esse processo também. Criei um método que eu chamo método DS, que é o método que eu utilizo com meus alunos e que eu vou passar muito dele para vocês hoje também, para que vocês possam usar e utilizar, e garanto, pessoal, é comprovado, viu? Muitos alunos 900 mais, e isso me orgulha muito. Tenho experiência com correções escolares, porque eu trabalho desde 2015, então desde 2015 que eu corrijo redações escolares, inclusive manuscritas ainda, certo? Com o Enem também, e trabalho também com vestibulares específicos. Eu sou bem versátil com relação a essa questão de correção de redação. Já trabalhei com correção da UFCA, da UES, da UNEB, né? VUNESP. Então, eu trabalho com muitos vestibulares também. E também agora, atualmente, trabalho com formação de professores e corretores, além de disponibilizar materiais também. Que, inclusive, eu vi que deu uma falha nos últimos envios e vocês quem tem o mestre da redação está sem acesso às últimas trilhas temáticas. E eu pensando que estava tudo ok, tudo bonitinho lá, mas a, quem foi? A Cíntia me falou que não estava lá, né? Inclusive, ela vai aparecer aqui mais tarde, porque ela está trabalhando até às 10. Mas, pessoal, espero que isso aqui ajude vocês também, assim como me ajudou. Eu queria que lá em 2015 eu tivesse tido uma formação no estilo dessa que nós estamos tendo agora, para que eu pudesse entender desde cedo esses pormenores, porque eu acho que são os pequenos detalhes que tornam a correção um pouco mais difícil, um pouco mais complexa,
certo? Então, pessoal, eu comecei como professor, fui para corretor, passei para ser supervisor pedagógico de uma plataforma grande também aqui no Brasil. E hoje eu também trabalho como professor formador. Então, eu trabalho capacitando professores para correção do Enem, certo? Agora vamos lá, pessoal. Vamos começar a entender aqui de fato o que que um corretor precisa ter para que ele possa ser considerado um bom profissional e para que ele possa ajudar de fato os alunos com relação aqui ao trabalho e à escrita da redação, certo? A gente precisa ter isso em mente sempre para que a gente possa guiar bem os nossos alunos e corrigir de forma correta. Deixa eu só pegar aqui minha mesinha digitalizadora para ajudar. Primeiro ponto é a questão da competência textual. Nós temos que fazer com que o aluno entenda que ele precisa adquirir a habilidade da escrita, tirar da cabeça do aluno que escrever é um dom. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas muitos alunos chegam para mim e dizem, professor, eu não nasci com o dom da escrita. Eu já tentei, mas eu não nasci para escrever. Eu não sei escrever redação. E eles não entendem que escrita de redação é, na verdade, uma competência adquirida a partir da experiência do texto, da escrita. Aí eu vou e pergunto ao meu aluno, sim, você disse que não nasceu com o dom de escrever e tal, mas quando você recebe uma correção de redação, você pega aquela redação e você vai analisar os erros que você cometeu para que na próxima redação você consiga corrigir, você consiga não apresentar os mesmos erros. Você já percebeu que quando você erra, por exemplo, aqui, ó, a estrutura da introdução, quando você não começa o texto com contextualização, já começa direto com o tema ou alguma outra coisa, sei lá, você percebe que isso aqui não está certo, porque dentro da aula a gente trabalhou que tem que ter, antes da apresentação do tema, da tese, uma contextualização. Né? Então, você viu que esse comentário ele foi feito na redação, você tentou mudar isso na escrita do seu texto seguinte, então eles vão começando a entender que a escrita era, na verdade, um processo que envolve competência, sim, textual, mas competência que é possível de ser construída. Então, isso vale para os professores, certo? Principalmente para professores de redação. Então, fazer o aluno entender que a escrita da redação, ela envolve muito mais técnica, principalmente quando se trata de redação do Enem, com certeza, né, a leitura ela é fundamental. A primeira pergunta que eu faço aos meus alunos que dizem que não sabem escrever é se eles leem com frequência. E quando eu falo de leitura, eu não estou falando de leitura só de livros, eu estou falando de tudo, leitura de notícias, se eles buscam informações importantes nas páginas, não só de fofoca, mas de páginas que trazem informações relevantes, que envolvam problemas sociais, que tem uma cara ali mais acadêmica, mas Enem mesmo, porque o Enem trabalha em cima de um problema social, né? Então a gente tem que tem que levar essa ideia para o aluno. Outra coisa também que eu faço muito é perguntar se eles leem textos de nota 1000, porque quando você tem esse hábito da leitura do texto de nota 1000, você vai começando a entender toda essa estruturação. E aí começa, tem o trabalho em sala de aula, que é o de ensinar a redação, e eles vão vendo esse trabalho na prática, porque você sempre vai ensinar da forma correta. Eu sei que os professores de redação não vão ensinar a redação de forma errada, certo? Então, o que você vai explicando em aula, eles vão analisando em redações. Eu até faço isso às vezes. Às vezes eu levo uma redação para eles, tipo, eu pego um texto nota 1000, eu entrego faço uma cópia para cada um deles na escola, e aí eu vou dar minha aula de argumentação. Quando eu finalizar a aula de argumentação, eu peço para que eles peguem aquela redação nota 1000 e analisem os parágrafos de desenvolvimento. Depois disso, eu peço para que eles façam uma comparação entre o que eu expliquei na aula e o que tem naquela redação. Eu peço para que eles identifiquem na redação, na parte ali de desenvolvimento, se existe a evidência de um culpado, se existem vítimas, se eu consigo enxergar, se eles conseguem enxergar a relação de causa e consequência, se o texto ele traz exemplos, se ele traz especificações que às vezes são necessárias, se em algum momento da leitura do parágrafo eles precisaram parar para pensar em alguma ideia complementar, ou se tudo está presente ali. Então, quando você faz isso, você vai mostrando ao aluno que esse trabalho, ele é um trabalho realmente, às vezes de formiguinha, porque ele vai ter que ir aprendendo de pouquinho em pouquinho, né? Mas ele é um trabalho que envolve essa questão de competência mesmo escrita, certo?
Sim, Sirlene, muitas. Eu trabalho muito. Ó, eu sempre separo, toda vez que sai a cartilha do Lucas Felp, eu separo as redações que eu mais gosto para que eu possa levar para os meus alunos para trabalhar com eles. Porque tem redações que aparecem nas cartilhas que não são notas 1.000. A gente vai ver isso também. Vai ter um momento da nossa formação, no sábado que vem, que nós vamos ver redações que foram avaliadas com nota 1.000 que não era para ser avaliado com notas 1.000, certo? Porque não era 1.000. Então, eu sempre costumo pegar aquelas que eu realmente vejo e analiso. Isso aqui eu daria 1.000 para essa redação, sim, para que eles possam ver. Pois não se preocupe, você vai ter essas indicações, vai ter. Eu posso até disponibilizar para vocês também essas redações. E elas são fáceis de encontrar nas cartilhas do FELP, a gente consegue pegar lá. Agora, é interessante a gente saber fazer essa análise de quais são as redações realmente boas e que estão também próximas da escrita do nosso aluno, porque o aluno, ele às vezes tende a criar estratégias diferentes de escrita. E isso vai muito dos professores que eles acompanham nas redes sociais. Por exemplo, esses dias, quem me conhece sabe que eu amo a Fernanda Pessoa, acho ela uma professora incrível, acho as aulas dela assim muito boas, acho os materiais muito bons. Só que esses dias eu corrigi uma redação de uma aluna e eu tirei ponto porque ela não apresentou os argumentos na introdução. E aí ela pegou e me falou que não tinha apresentado porque viu no curso da Fernanda que aquilo era melhor, porque dava um diferencial para a redação. E eu peguei e expliquei para ela, olha, é o seguinte, eu não estou falando mal da professora, porque eu adoro ela, os materiais, acho que é um investimento muito bem feito num curso da Fernanda e tal. Só que assim, tomem cuidado quando vocês forem acompanhar professores que trazem inovações na escrita, porque os corretores não estão atrás de inovação, eles estão atrás de uma redação que atenda àquilo que é exigido pela banca. Então, eu não vou ficar procurando indícios ou informações que vocês deveriam ter apresentado desde o início. No material do Enem do ano passado, ficou bem claro que o Enem quer que o aluno ele consiga trazer um parágrafo que tenha começo, meio e fim de forma bem explícita. E outra coisa também que ficou bem claro para mim é que introdução, desenvolvimentos e conclusão, eles devem, considerados ali enquanto projeto de texto precisam estar muito bem articuladas. Então, o final da introdução tem que trazer os argumentos que serão desenvolvidos, porque o corretor ele precisa logo de cara entender o que ele vai buscar na correção dos desenvolvimentos. Isso é até uma forma de facilitar a vida do corretor, certo? E aí ele vai ver se no D1 há o desenvolvimento de um argumento, se no D2 há o desenvolvimento de um outro argumento, e se a conclusão ela é capaz de fechar não só a redação, de concluir não só a redação, o raciocínio, mas também de fechar todo o projeto. Percebam que muitas vezes o aluno ele traz uma proposta de intervenção boa, ele consegue nota máxima na competência 5, mas ele acaba perdendo pontos na C3 porque ele não resolve os dois problemas abordados no texto. E por que que isso acontece? Também foi algo que eu deduzi a partir da análise das redações dos meus alunos. Eu percebi que eles estavam trazendo propostas de intervenção que estavam ligadas somente à questão do tema. Então, eles argumentavam bem, mas quando chegava a hora de resolver o problema, ao invés de voltar no desenvolvimento 1 para pegar o problema do D1, D2, pegar o problema do D2, eles pegavam só a frase temática e criavam uma proposta que tivesse ligada com elas, mas que não tinha uma ligação direta com os dois argumentos. Então, acabava conseguindo nota máxima na C5, porque tem os 5 elementos que têm ligação com o tema, mas não conseguiam fechar a C3 porque não resolviam os dois problemas, ou só resolvia um, às vezes não resolvia nenhum dos dois, porque falava de governo, de mídia, e levava o Ministério da Educação para fazer a intervenção, certo? Então, a gente tem que pensar também em mostrar ao aluno que o texto ele é constituído por um projeto que tem que dialogar em todos os parágrafos. Então, os parágrafos têm funções específicas, mas são funções que dialogam entre si. Então, isso é um comentário que pode ir também para as plataformas. Quando você for pegar uma redação que tem 200 pontos na competência 5, mas que não resolveu os dois problemas, você pode tecer um comentário de que o aluno tem que lembrar sempre que o que tem que ser resolvido são os argumentos que ele trouxe no texto, e não trazer apenas uma proposta que esteja ali articulada ou criada a partir da frase temática. Vocês entenderam essa parte? Alguém ficou com alguma dúvida com relação a isso? A gente vai ter exemplos depois disso também aqui É porque essa primeira parte ela é mais introdutória mesmo. Mas vocês entenderam, né? Que acontece muito de o aluno ele fazer a proposta pautada só na frase temática, esquecendo quais foram os argumentos que ele utilizou para reforçar esse problema maior que está presente na frase temática. Então, pessoal, sempre que o aluno não resolver os dois problemas na proposta de intervenção, apontem isso, mostrem na correção. C5, olha, você alcançou nota máxima na C5 porque você trouxe os 5 elementos, mas você não vai alcançar nota máxima na C3 porque seu projeto de texto ele tem falhas, você não resolveu o argumento tal.
faça uma proposta de intervenção que dialogue com os argumentos, diretamente com os argumentos. Eles têm que entender que quando eles inserem argumentos na redação, eles se tornam a parte central do tema. Então é como se ele pegasse o tema e dividisse em dois, e aí essas partes elas vão integrar, elas vão ser meio que o cerne da redação. Então, se são essas informações que vão trazer, que vão mostrar ao professor que ele conhece o tema, elas têm que ser resolvidas lá na conclusão também. Então, a gente vai ver isso também quando a gente estiver analisando competência por competência, mas eu acho que é interessante que vocês já comecem a trabalhar isso. Tem outras dicas também que eu vou dar para vocês, que vai servir tanto para as plataformas quanto para a sala de aula, que eu pego muito nas relações dos meus alunos e eu fico pensando, meu Deus, mas por que que o aluno fez isso sendo que não é necessário? Às vezes eles se preocupam muito mais com uma coisa que não é necessária do que com algo que é realmente importante. Isso acontece muito na competência 5. Muitos alunos reclamam que chegam na C5 e não tem mais espaço para criar duas propostas. Aí eu vou falando, e depende também da forma como você escreve e de como você quer escrever. A gente tem que ter estratégias, como eu falei, o texto, ele tem aqui, você tem que ter competência, desenvolver essa competência textual para que você consiga fazer o texto certinho. Outro detalhe, pessoal, critérios. Nós vamos sempre utilizar a grade, certo? Para correção de Enem, de redação de Enem, a gente vai utilizar a grade. Se você quiser ser um pouco mais rígido na correção, então é importante que você fale para o seu aluno: olha, eu estou cobrando além do que a grade ela pede. Porque às vezes você pensa que trabalhar de uma forma mais rígida pode ser melhor, mas às vezes não é. Às vezes o aluno ele tem uma certa dificuldade em algo que não precisava estar ali. Então é muito melhor a gente focar nessa questão do que a grade realmente pede, certo? Do que tentar levar essa nossa preferência escrita para o texto do aluno, porque aí ele vai ficar com dúvidas e talvez tenha um pouco mais de dificuldade, porque diferente de nós, que somos professores formados, senso crítico já mais aguçado, né, que já trabalhamos com redação há um bom tempo, os alunos não, eles têm contato ali com o que eles veem em sala de aula, com o que eles veem em internet, em vídeos. Então nós precisamos ter essa, esse discernimento, certo? De corrigir de uma forma ali justa, seguindo os critérios que nos são apresentados. Então, é por isso que eu coloco aqui justiça, né? Eu coloquei justiça por quê? Porque eu acho que é interessante que você faça essa avaliação justa para que o aluno ele possa entender quanto ele tiraria no Enem. Então, talvez seu aluno tivesse 920, mas você falou, não, eu vou dar 880 porque eu quero que ele melhore. Será que não seria melhor você avaliar com 920 e explicar para ele que no Enem a nota correta seria essa, demonstrando segurança, porque você sempre vai demonstrar segurança para o seu aluno. Você não vai nunca demonstrar dúvida na parte de correção, porque o aluno precisa entender que você sabe do que você está falando. No Enem, você tiraria 920. Só que no Enem também existem corretores que desconhecem totalmente a grade, porque a gente sabe que isso acontece mesmo, e poderia te penalizar porque ele acha que é obrigatório que o parágrafo de conclusão finalize com uma frase reflexiva, certo? Às vezes o aluno não coloca a frase reflexiva, e aí o corretor vai lá e tira 40 pontos na competência 3, porque porque vê na relação de nota 1000 que tem, que está lá, e que é uma obrigatoriedade, tem que ter e tal, enfim. Então, é interessante que você mostre para o aluno sempre o que que você está considerando algo interessante para a escrita, certo? E que você também mostre, demonstre aqui, ó, o que que realmente tira pontos da escrita, certo? Então, cuidado assim com esse senso de justiça também relacionado à questão da nota. Coerência é com relação também à grade. Pessoal, a gente não consegue corrigir se a gente não conhecer a grade do Enem de correção. Então, a gente tem que ter aquela grade fixada na cabeça. Eu mesmo tenho tudo aquilo ali fixado já há anos. E mesmo com essa pequena mudança que houve no ano passado, na própria grade, eu já consegui aprender, então eu já lembro, já sei. Quando eu pego a redação que eu estou corrigindo, a última coisa que me falta coerência na nota, porque eu conheço todos os critérios de avaliação da banca, né? Eu conheço tanto os materiais que eles passam para a gente ir estudando, quanto a grade. Eu já decorei aquilo há muito tempo, então eu tenho essa consciência de que eu estou avaliando de forma coerente. E ter também, pessoal, uma padronização, certo? Essa padronização ela vai ser avaliada, levada tanto para a questão da correção em si, você tem que corrigir as redações de todo mundo seguindo ali o mesmo critério que você faz, né? Que você corrige, então todo mundo tem que ter o mesmo tipo de correção. E também, pessoal, especificar para o aluno
que a própria redação, ela exige essa padronização escrita. Então, é importante também evidenciar que deixar o aluno ciente ou consciente, né, de que se ele consegue padronizar uma escrita, ele não vai precisar memorizar um modelo pronto. Ele vai construir o próprio projeto de texto que pode ser usado em diversas redações, em diversos temas e que pode alcançar a nota máxima sem depender daqueles modelos pré-fabricados. Eu tenho trabalhado muito isso com os meus alunos e tem também funcionado muito, que é essa padronização. E normalmente, aqui vai uma dica também para quem é professor e trabalha com todas as séries. Eu já começo esse processo de padronização na primeira série do ensino médio, porque eles começam a escrever, a criar esse projeto de texto na primeira série, e eles levam esse projeto até a terceira. E aí, quando vai havendo mudanças na grade, eu vou sempre ajustando com eles esse projeto de texto. Então, chega lá no Enem, eles estão preparados, eles chegam lá preparados. É claro que numa turma de 50 alunos não vai ter 50 alunos que vão levar isso aqui a sério, né? Eu estou falando de uma minoria, infelizmente, mas é algo que vai ajudar aquelas pessoas que têm, que você sabe que são comprometidas, que têm interesse e que escrevem bem e que levam a sério também essa questão da correção. Então, pessoal, levem esses detalhezinhos aqui para as aulas de vocês, para as correções de vocês também, para que a gente possa fazer correções mais justas e para que a gente possa, de fato, ensinar o aluno na verdade, encaminhar o aluno para o amadurecimento da escrita. Agora, a gente chegou aqui num ponto que eu acho essencial. Para mim, isso aqui é o principal quando eu falo de corretor de redação do Enem, que não tem total domínio da grade, certo? Então, o perigo da subjetividade na avaliação. Gente, o que eu mais pego de correção, assim, de redação em mentoria, de alunos que trazem redações para mim, dar uma segunda, fazer uma segunda avaliação porque eles não concordaram com a primeira, é a questão da subjetividade. Então, na correção do Enem, a gente não tem espaço para subjetividade. Ela tem que ser uma correção objetiva porque nós temos critérios a serem seguidos que estão numa grade que foi pré-estabelecida e que foi, né, trabalhada na formação, e, enfim, que vem sendo usada há muito tempo. Então, eu não posso levar subjetividade para minha avaliação. Achei o texto fraco. Por que que o texto está fraco? Você achou o texto fraco ou o texto realmente está fraco? Né? O que foi que faltou aqui no texto para que ele possa ter sido considerado um texto fraco? Então, cuidado, porque às vezes um texto simples nem sempre é um texto fraco. Às vezes o aluno tem uma escrita bem mais simples e mais eficaz do que alguém que fica ali enrolando, enrolando, enrolando na escrita. E aí, né? é, Comentários reais, Neiva, como assim, Neiva? Só um minutinho, pessoal. Se há comentários? Sim, muitos. Isso acontece muito, pessoal, muito. Só que não é muito comum. Assim, acontece muito quando o professor não sabe, não tem aquela questão do domínio da grade, certo? Acontece muito com professores que não trabalham aqui com a questão mesmo da grade do Enem e fazem a correção porque tem que fazer, porque é uma obrigação. Mas, isso aqui acontece demais. Isso, infelizmente, acontece especialmente em escolas públicas, porque é onde a gente vê uma defasagem muito grande com relação a essa questão da capacitação do professor para redação. Mas sim, não gostei desse argumento. Isso aqui normalmente não é não gostei, mas o argumento não está bom. Só que sim, uma especificação de por que que o argumento não está bom. Vamos levar essa questão aqui, ó, esse tipo de comentário, não como um comentário que aparece no texto do aluno, mas como um comentário que passa pela cabeça do avaliador quando ele está fazendo a avaliação e atribuindo a nota, certo? É como se eu pegasse um texto e falasse, achei esse texto aqui fraco, eu vou avaliar ele com nota baixa. Eu não gostei desse argumento, eu acho que o aluno deveria ter trabalhado esse outro argumento, então por isso eu vou tirar pontos do meu aluno, certo? Eu, enquanto professor, escreveria diferente. Isso aqui a gente não faz, o professor não faz isso aqui na redação, certo? Mas a gente pensa, às vezes, o tema é fácil, eu escreveria diferente. Não vou escrever da forma que esse aluno colocou, porque isso aqui torna a redação bem, bem frágil, bem fraca. Então, cuidado com esse tipo aqui de análise na hora de fazer a avaliação. Isso aqui não é nem tanto voltado ao comentário que você faz no texto, sim, mas sim as perguntas que fazem, que surgem na nossa cabeça, ou os nossos pensamentos intrusivos que querem fazer com que a gente dê uma nota menor ainda que o coitado do aluno já merece. Então, quando você vai para a avaliação real do texto, você vai ter que apresentar isso aqui para o aluno, ó.
A argumentação, ela apresenta progressão limitada. Então, você vai pensar dessa forma, você vai especificar para o aluno o que é progressão limitada. E vocês, enquanto avaliadores, vocês sabem o que é um texto, uma argumentação com progressão limitada? O que é que vocês consideram progressão limitada no texto? Como um todo, não só na argumentação. Vamos lá, vamos falar do texto como um todo. Alguém quer falar? Sejam igual meus alunos. Eu acredito que a dificuldade de conseguir desenvolver melhor. Ele tenta, mas ele não argumenta tão bem como deveria. E aí acaba havendo assim uma progressão entre aspas, só que ele não, ele se limita ali ao básico. Perfeito. Muito bem, Maíra. Isso realmente é algo que a gente precisa mencionar, pontuar muito diante dessa questão da parte escrita. Mais alguma coisa? Mais alguém quer falar alguma coisa com relação a isso? Essa falta de progressão de texto, de escrita? Quietinhos aí? Vamos lá. Então tá bom. Então eu vou tomar a fala para mim, já que eu gosto de falar, né? Sim, a Maíra está correta com relação a isso. Normalmente, um texto que não tem progressão é aquele texto em que o aluno ele meio que não consegue trazer informações suficientes, certo? Só que, especialmente para argumentação. Só que tem outro detalhe também importante que a gente deve entender como progressão e que o aluno precisa entender também, né? Porque progressão ela está muito ligada ao projeto de texto. E aí, pessoal, o Enem ele espera que o aluno tenha um conhecimento acerca da tipologia, que é o texto argumentativo, que segue um padrão. A gente tem introdução, que tem uma função, a gente tem desenvolvimento, que tem uma outra função, e a gente tem conclusão, que tem uma outra função, certo? Qual é a função da introdução do texto no Enem? Vamos lá. Ele tem três. A introdução tem três funções. Elas são funções que não podem escapar, não podem não estar presentes no texto. Que são contextualização. Essa contextualização normalmente é feita por um repertório sociocultural, mas existem outras formas de contextualizar também, certo? Que eu quero que vocês entendam, para que vocês não penalizem um aluno de forma indevida, caso ele não traga um repertório na introdução, porque existem introduções boas que não contêm repertório sociocultural. E eu vou mostrar exemplos para vocês também disso, quando a gente estiver trabalhando na competência 3, certo? Então, tem que ter contextualização, tem que ter tese. Inclusive, pessoal, uma dica que eu dou para vocês é não confundir a cabecinha do aluno com relação à tese e argumento, certo? Porque normalmente há professores que falam que a gente trabalha com duas teses na redação, mas na verdade, pessoal, tese mesmo, só é uma. O próprio Enem, ele já traz a tese quando ele traz a frase e você consegue identificar o problema. Então, construir uma tese é construir uma opinião sobre o tema. Então, explica para o seu aluno que a tese dele vai ser a parte em que ele vai ficar, ela vai aparecer em várias partes do texto, certo? Mas é aquela parte em que fica evidente o problema em si. O que especifica a questão do agravamento do problema, do surgimento e tal, é que são os argumentos. Então, a gente trabalha com uma única tese, que é o tema problematizado, ou se fosse um tema positivo, de forma positiva, mas o Enem vai ser sempre problematizado, certo? E o que vem depois são os dois argumentos. Então, quando o aluno entende que a introdução tem que ter a contextualização, tem que ter essa apresentação da tese, que é o tema problematizado, né, contextualizado com o repertório, ou com a contextualização que foi feita, e ela tem que apresentar os dois argumentos, o um e o dois, então o aluno vai ter uma noção de que, para progredir, o texto tem que seguir esse padrão estrutural. Então, eu vou apresentar, certo? Eu vou fundamentar, eu vou antecipar os argumentos, e aí, depois dessa construção da introdução, eu vou seguir para o desenvolvimento, fazendo aquilo que eu tenho que fazer, que é desenvolver o argumento um, aí eu vou para o desenvolvimento 2, desenvolver o argumento 2, depois eu vou para a conclusão, e eu vou trazer as propostas interventivas lá na conclusão. Então, essa progressão, ela é limitada quando o aluno ele não conhece, ele não consegue entender direito a função de cada um dos parágrafos do texto, aliás, não é dos parágrafos, mas das partes do texto, para que depois ele possa entrar na parte do parágrafo.
E é por isso que trabalhar com essa questão da macroestrutura e depois da microestrutura textual é tão ali positivo para a questão da explicação do aluno ao aluno, né, sobre o que é progressão temática e sobre o que é projeto de texto, tá certo? Então, desde as primeiras aulas, pessoal, e nas correções também, deixem claro para o aluno quais são as funções das três partes do texto. Se o aluno ele já escreve bem, tudo bem, então você vai ter menos trabalho. Mas se o aluno escreve aquele texto todo bagunçado, inclusive trazendo aqui, começando o desenvolvimento já com propostas interventivas, né, com proposições ali, então você já vai falar para ele, olha, aqui não é o lugar adequado para trazer proposições, você vai ter um espaço indicado para resolver o problema, que é na conclusão, na proposta interventiva. Então aproveite esse espaço para trazer o que realmente é importante, causa, consequência, exemplos, culpado, vítima, o que está sendo feito de errado, quais são as consequências sociais desse argumento, como esse argumento ele contribui para o aumento do problema geral, que está na frase temática. Então, entendam, o aluno ele tem que entender a progressão textual para que a nota dele ela suba. Então, é só que para isso ele vai precisar da ajuda de vocês, corretores e professores, da nossa, né, ajuda, na verdade. Então, vamos lembrar para ele que existe uma argumentação aqui que apresenta progressão limitada, porque eu não consegui, por exemplo, enxergar lá no desenvolvimento um aquilo que ele apresentou na introdução, que seria o argumento um, certo? Ou então, quando ele começa a fazer o texto, mas ele não consegue definir a função de cada período dentro da construção do parágrafo. E não agora, cuidado, né, porque não existe um critério único para essa construção de progressão. Nós, professores, costumamos trabalhar, criar o nosso mecanismo ali de ensino voltado à microestrutura paragrafal. Eu, por exemplo, trabalho dessa forma, o desenvolvimento, né? A introdução já falei para vocês como é que eu faço, tá aí, inclusive esses rabiscos na tela. O desenvolvimento eu costumo trabalhar com 4 períodos. Não sei se vocês fizerem diferente, vocês podem até me falar, né? Mas eu costumo trabalhar com 4 períodos, sendo que o primeiro vai ser sempre o tópico frasal. Pessoal, isso é importante também, certo? Porque lá no material do ano passado ficou bem claro que o Enem ele exige que o aluno traga uma frase que demonstre qual vai ser a ideia principal do parágrafo. E é o que a gente chama de tópico frasal, ok? Então, o tópico frasal precisa aparecer na redação. Pode falar, Martinez. Não, é sobre a estrutura do texto que você falou e sobre também a ideia de progressão, né, que é estrutura de texto, alinhamento e tudo mais. Sim, Eu pensei nisso, né? Aí você falou agora da estrutura do texto sobre a questão de 4 parágrafos, né? Eu faço o seguinte com o meu aluno, né? Eu divido entre 4, aliás, períodos, né? sim, Eu divido assim, que eu coloco ele assim, o primeiro desenvolvimento, tu faz tipo um parágrafo ápice, sim. que é aquele com 5 períodos. Porque no último tu pode colocar a consequência da tua tese, da consequência do teu argumento. Que aí tu prova. Aí tu pode colocar um senso comum, ou tu pode colocar um outro repertório. Pode fazer com 2 repertórios. Assim, que você vai aprender, quando for colocar 2 repertórios, coloca distante do outro, não coloca muito próximo para não ficar sobreposto Uma boa. os repertórios. Aí o desenvolvimento 2 eu digo, não, o desenvolvimento 2 tu coloca só 4 períodos, porque tu já mostrou para o corretor que tu já entendeu. Vai ser que a redação é um jogo de conquista. Tu tem que conquistar aquele cara, aquele corretor lá. E tu tá apaixonado por ele, tem que fazer tudo o que ele quer. Perfeito. E para ele ter menos trabalho possível. E aí se apaixona a partir daquela, quando ele vê aquela construção frasal, quando ele vê que tu tá bem, pô, isso aqui é bom. O Aí corretor chega a dar ele risada na vai. hora que vai fazer a correção. É, que dá, ele pega assim, pô, isso aqui é bom que, como às vezes, por mais que, eu sempre falo assim, por mais objetiva que seja a correção do Enem, vai ter 10% que é subjetivo, que tu vai Vai. conquistar ali o corretor. Tu vai conquistar ali, Exatamente. olha, pô, ele tá construindo uma frase muito bacana, ele construiu um parágrafo bem ajeitadinho, pô, não tem como eu não vou pesar a mão com esse cara aqui, eu vou pegar, aí, é ali que tu conquista ele, mas a ideia é essa, você fazer tudo direitinho, tudo que a norma pede, e aí eu construo isso, para não ficar 2 parágrafos iguais também, aí eu tenho Perfeito. essa técnica, né, de colocar um com 5 e outro com 4. Até porque também eu Uhum. sempre falo para eles que tem 2 coisas na redação do Enem que são preciosíssimas, que é tempo e espaço. Você Exato, não pode exatamente. gastar espaço e você não pode gastar muito tempo, porque você tem que corrigir as outras, tem que fazer as outras
as 90 questões. Então, você Perfeito. tem que pensar nisso. Então, você tem que ter espaço, por isso que é dentro do projeto de texto, né? Você fala a questão do método. Aí, rapidinho, só para, desculpa me alongar. Não Aí, se você preocupe, fica à falando, vontade, Martinez. você está falando ainda agora da questão como é, da pessoa que tem o dom, né? O dom de escrever. Que até fala pra gente, esse negócio não existe. Ah, eu estou inspirado. Inspiração. Tu acha que os melhores colunistas do Brasil são inspirados? Tu acha que o Armando Nogueira, tu acha que o Érico Veríssimo, o Luiz Fernando Veríssimo tinha inspiração? Era método de escrita. É que você precisa construir método de escrita, técnica de escrita. É isso. Eu falo para eles, né, que para justamente acabar com essa fantasia de dizer que é uma coisa mágica, é uma coisa de inspiração. Isso aí não existe, né, Fábio? Tudo é trabalho. Já dizia o Olavo Bilac, é labutar, é o trabalho de pegar o ouro, sua e sua, escrever isso, é suor, é trabalho, é transpiração. Aí tem uns que acreditam em mim Tem e outros fazem o que eu que. peço. Tem outros que não me levam a sério, não. Eu acho que eu estou brincando. Martinez, isso é Mas é isso, querido. bom, Martinez, muito obrigado pela contribuição. Você falou, tem dois pontos aqui que eu achei muito interessante na sua fala e que eu acho muito importante também de ser mencionado. O primeiro é a questão de que escrever realmente não é inspiração, né? Ou não é dom, como eu também já havia falado. É justamente você conseguir entender a necessidade de você construir um projeto textual de escrita, é você entender que é todo um processo. E também o outro ponto muito importante foi essa questão de desmistificar esse fato ou de, sei lá, parar de romantizar que a escrita ela pode ser aprendida do dia para a noite. Porque os alunos eles estão tão presos a isso, ainda mais por conta dos modelos prontos e dos professores da internet que vendem redações prontas, que eles começaram a achar que não é preciso se esforçar na redação. E aí, tanto é que, e realmente não estava mais sendo preciso, né? A gente percebeu que tanto que o próprio Enem, o Sebrasp, o INEP, perceberam que o texto estava tão engessado e já estava tão fácil tirar 900 mais com esses modelos vendidos na internet principalmente, que o aluno não tinha mais esforço para aprender. O esforço era apenas decorar. E agora não, agora a gente sabe que se apenas decorar ele não vai conseguir fazer. Então, quando ele constrói o próprio projeto de texto, é diferente, porque é uma construção que vai acontecendo e que vai sendo moldado no decorrer de todo o período que ele está estudando. Então, sempre que ele cometer um erro, que ele perceber que aquilo ali não está se encaixando em um determinado eixo temático, ele vai ter que buscar estratégias para mudar essa escrita. Então a gente tem que mostrar isso ao aluno. E tem a questão também da divisão de períodos no parágrafo. O Martinez usa 5 períodos no parágrafo do D1, certo? Eu uso 4, mas o fato de o Martinez usar 5 e eu usar 4 pode fazer, simplesmente o fato de o aluno utilizar, né? Ali é uma quantidade diferente de período, pode ser um fator limitante da nota? Só o fato de utilizar essa quantidade de períodos não, jamais, né? Então, se o aluno consegue, em 4 períodos, trazer tudo que a redação pede, assim como ele também consegue em 5 períodos, então a gente tem que avaliar de forma consciente e de uma forma correta, tá bom? Então, cuidado com essa questão da preferência. Eu falo para os meus alunos sempre isso. Olha, a minha preferência é um parágrafo de desenvolvimento com 4 períodos, porque eu trabalho isso, isso e isso. Eu vou explicando. O Martinez já vai explicar a forma dele, o método dele, com os 5 períodos. E vai dar certo, desde que o aluno ele queira e ele faça a apresentação, né? Mas ele tem que entender essa questão de que o texto precisa progredir e para que ele tenha essa progressão, ele precisa trazer essas informações. Inclusive, tem até outras dicas também que eu vou dar para vocês depois, voltadas à competência 4 e à 5, que os meus alunos eles perdiam muito tempo com isso e às vezes espaço também querendo trazer informações desnecessárias. Então vamos lá. Então eu explico para ele que tem que ter um tópico frasal, que vai ser uma frase de apresentação do argumento. Quando os meus alunos não escrevem tópico frasal na redação, eu tiro 40 pontos da C3, mesmo que o Enem fale que se esse for o único erro, a única falhazinha da redação, a gente pode considerar ali como um deslize. Ainda assim, na redação, eu tiro o ponto porque eu tenho certeza absoluta que muitos avaliadores eles vão tirar. Porque eles vão levar em consideração o que está ali por escrito, por objetivo, sabe, de forma objetiva no material e não o que foi falado. E isso não é pesar a mão. Isso é seguir o que está no material, porque o material do ano passado trouxe que é importante que o parágrafo ele seja, antes de ser desenvolvido, ele seja contextualizado, para que eu consiga enxergar qual vai ser a ideia principal, antes de que a ideia principal ela seja de fato desenvolvida. Então tem que ter esse jogo de cintura para mostrar um tópico frasal
interessante. E outro ponto também que eu achei interessante foi o fato de que a maioria das redações de notas 1000, elas têm trazido agora não só aquela frase mais genérica. Por exemplo, nesse contexto, é importante analisar a negligência governamental como intensificadora do problema. Normalmente, os alunos têm trazido palavras do tema para encaixar ali. Então, nesse contexto, é importante que a negligência governamental, ou é indiscutível que a negligência governamental é uma intensificadora da ineficiência do sistema de saúde público do Brasil. Pronto, traz uma palavra do tema e leva lá para o tópico frasal. Isso é um ponto importante também, pessoal, que envolve progressão. Trazer palavras do tema em todos os períodos do texto. Isso é muito válido. Se tiver com pouco espaço, tiver que usar um termo mais genérico, pode usar também. Né? Isso aí vai muito da questão também como o aluno está no momento. Mas o mais interessante mesmo é que vocês expliquem também que eles precisam trazer palavras do tema em todos os períodos, o que já é também um diferencial do modelo pronto, porque o modelo pronto ele já trazia as frases, as palavras genéricas ali de forma bem construídas, né? Era basicamente só copiar e colar. Agora, essas expressões mais genéricas, elas servem para a parte de argumentação mesmo, quando você precisa retomar o argumento que você já mencionou, ou a palavra do tema que você já citou anteriormente, naquele mesmo parágrafo, e aí você não quer repetir, né? Então, você pode fazer isso com o seu aluno, e tem dado muito certo. Meu material tem trabalhado isso. O repertório, tipo, trazer os dois repertórios da introdução na conclusão, né, Ildefonso, que é aquela questão de você ter que retomar o tema antes de trazer a proposta de intervenção. Ele começou direto com a proposta. Se tiver sido isso, vai ter uma explicação até um pouco ali plausível para a questão da redação nota 1000, certo? Mas se for uma redação que não é uma redação 1000, por exemplo, e o aluno começa com a proposta direto com a proposta de intervenção, consegue resolver os problemas, não traz outros problemas, a avaliação deveria ser feita de forma normal na competência 5. E deve ser feita ainda, certo? Na competência 5, porque até agora não tem nada que confirme ou que comprove aquilo. Mas assim, além dos argumentos que ele pode retomar na conclusão, antes de começar a proposta interventiva, ele também pode trazer o tema, certo? Então não precisa ser necessariamente os argumentos, não. Então a gente tem que ter isso. Mas existem situações em que ele vai ser obrigado a trazer mesmo, Ildefonso. A gente vai entender também um pouquinho melhor no decorrer aqui da capacitação. Eu tenho um comentário, eu não consegui Pode fazer. acenar. Sim, sim. É porque, assim, eu acho que se o aluno colocar boa parte do tema da redação ali dentro do texto, vai ficar um pouco repetitivo, vai ficar desinteressante. Eu acho que seria melhor utilizar uma palavra ou alguma palavra-chave que indique aquilo que ele está querendo dizer no tópico frasal, mas que não coloque o tema completo, como eu já vi Sim, de muitos alunos que, para comer ali o espaço da introdução, coloca o tema inteiro e sim. acaba que não argumenta quase nada. Muito Então, se eu bom. for corrigir, aí como é que eu vou dizer para esse aluno? Porque eu escrevo muito, e aí eu tenho medo de colocar um comentário e ele ser um comentário muito grande, eu perder muito tempo ali explicando para aquele aluno sobre o que ele deveria ter feito. Como é que eu coloco Você vai isso sem colocar ser assim. subjetiva e sem ser explicativa demais? Passa um tópico frasal com um recorte do tema, certo? Aí ele vai entender. Ele vai entender que ele não precisa pegar a frase completa, ele tem que pegar um recorte que está no tema, que é uma das palavras mais principais, essenciais, e ele leva essa palavra para o texto. Então, é assim que eu faço com os alunos. Agora, sim, é interessante que o aluno, que o professor, ou o corretor, ele crie meio que uma linguagem de códigos com o aluno, sabe? Então, se você é só corretora, em algum momento, nas primeiras correções, você pode falar: olha, recorte de tema, recorte temático, igual a escolher uma palavra importante do tema e introduzi-la ali no período, no período da redação. Pronto. Então, se eu estou falando ali de perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, não precisa trazer perspectivas acerca tal. Eu posso trazer lá, né, que a negligência estatal é um intensificador para as dificuldades enfrentadas por pessoas idosas no Brasil, ou então só por pessoas idosas, sem precisar citar Brasil, porque ele já foi citado outra vez. Entendeu? Então, o tópico frasal, ele fica completo, ele traz palavras do tema e ele não vai ser repetitivo demais e nem vai ser extenso demais também. Então, para o tópico frasal, determina ali para os alunos que eles têm que trazer um recorte do tema. E aí é que não faço com meus alunos também, né? Eu falo, olha, eu quero assim, você vai apresentar o tema completo na introdução, problematizar, se não tiver problematizado, você vai problematizar, que é outro medo que eles têm muito grande, essa questão de mudar uma palavra do tema, se tiver lá
caminho, se tiver perspectivas, eles têm medo de substituir essa palavra por desafios, né? Com medo de tangenciar o tema, sendo que o Enem já deixa claro que em alguns casos, esse usar um antônimo, ele também vai ser basicamente a mesma coisa de usar um sinônimo. Então, se você troca caminhos por desafios, você não vai pecar na parte da redação, porque lá na conclusão você vai trazer uma proposta, e essa proposta é um caminho para combater. Então, se você quiser usar a palavra caminho, sei lá, você pode deixar para a conclusão. Infere-se por necessidade, né, de alcançar-se caminhos para combater tal, tal, tal. Então, dá para fazer isso também, certo? Então, a gente tem que estar sempre trabalhando esse diálogo, ter esse diálogo com o aluno. E quando a gente não consegue fazer isso presencialmente, tem que criar aquela questãozinha do código, certo? E até uma dica que eu dou para quem é corretor só eu recebo lote de correções de escolas. Você pode fazer um material seu mesmo, explicando esses pequenos detalhes, faz a impressão e manda para o aluno junto com a primeira correção e fala, ó, vai usar esse material até o final do ano, até o final do semestre, até o final, sabe? Então, isso ajuda muito, Maíra. Tirou a tua dúvida, sanou a tua dúvida? Sim, perfeitamente. Pois é, então, basicamente, o segredo é basicamente esse, né? Tem que ter essa questão. Quando você trabalha com aluno, é mais fácil diretamente, porque você consegue falar diretamente para eles em sala de aula. Mas quando não trabalha, é melhor que você traga essa informação para que ele saiba, certo? Então, bora lá. Então, aqui, ó, como eu ia falando, na progressão, eu peço para que o aluno traga no parágrafo de desenvolvimento o tópico frasal, aí eu peço para que ele traga ali uma fundamentação, basicamente, tópico frasal uma fundamentação que normalmente é um repertório sociocultural. Agora, no desenvolvimento, pessoal, eu sempre peço para que os alunos eles tragam um repertório sociocultural, tanto no um quanto no 2. Por quê? Porque a fundamentação do argumento, ele se dá justamente quando a gente consegue comprová-lo a partir de uma perspectiva que é de alguém que não sou eu, ou de alguma área, né, da qual não participo ativamente, mas que eu sei que também considera esse argumento um problema grave que intensifica o problema maior, certo? Então, é muito importante que eu tenha essa convicção. Então, de que a fundamentação, um repertório sociocultural, ele é muito importante para a questão mesmo dos desenvolvimentos do texto. Só que eu também tenho que tirar da cabeça do aluno que esse repertório tem que ser um filósofo, um sociólogo. Eu preciso deixar claro que qualquer informação externa que seja real, que seja reconhecida, ela serve como um repertório sociocultural. Então, quando o aluno me diz que não tem repertório, eu falei, você tem. Você pode não estar sabendo fazer a escolha correta de acordo com o seu gosto pela escrita, ou assim, com o seu gosto pessoal quanto ao consumo de informações externas. Mas eu tenho certeza que você vai conhecer um filme, um livro, uma série, alguma coisa, um documentário, certo? Um portal de notícias, alguma coisa que já falou sobre esse tema. Então, utilize isso a seu favor. Tanto que no Enem passado, se vocês pararem para perceber, os repertórios que são culturais, mais voltados para essa questão, principalmente da cultura pop, né, que é essa cultura mais nova, que é voltada para a questão de filmes, de séries, de livros que não são voltados ao âmbito acadêmico, mas mais para a leitura mesmo ali por hobby, eles foram muito aceitos. Quantas redações Up Altas Aventuras não salvou no Enem passado, né? A competência 2. Então a gente tem que explicar isso para o aluno também, deixar bem claro que há uma vasta possibilidade de repertórios socioculturais e lembrá-los também sempre de que agora estudar repertório não é decorar centenas de repertórios ou decorar um único repertório que serve para todo tema, não. É ter uma bagagem aqui de pelo menos um ou dois repertórios por eixo temático, porque a redação exige que haja essa ligação entre, entre argumento aliás, entre repertório e tema, e repertório também e argumento, certo? Então, cuidado também para não continuar usando aqueles repertórios que servem para qualquer tipo de argumentação. E como é que eu sei que o repertório ele tem uma ligação aqui com. Ele pode ser usado, ele não vai ser considerado um repertório de bolso ou um repertório sem pertinência? Quando ele tem uma ligação direta ou indireta com uma das palavras-chave do tema, uma das expressões-chave, tá certo? Se por um acaso o tema falar sobre invisibilidade e alguma coisa, e o aluno traz de Jamila Ribeiro, ela já é um repertório que vai ser pertinente ao tema. Mesmo que venha aquela frasezinha clichê, que é de bolso, que a gente já sabe, né? Mas como há no tema a palavra invisibilidade, a Djamila, ela se torna um repertório pertinente. Então, tomar cuidado também com essa questão, né,
de como avaliar esse repertório. Isso vai ser também foco da C2 e eu sei que vai ser, que vai render aí bastante, bastante conversa, diálogo e bastantes dúvidas com relação a isso. Mas vamos lá, o terceiro período eu peço para que ele faça os desdobramentos. Aí eu vou explico para ele que desdobrar é você apresentar o que ainda falta. É você deixar claro aqui, se ainda não estiver no seu texto, que há um culpado. O culpado normalmente ele aparece no argumento, certo? O argumento quase sempre é autoexplicativo. Se ele fala negligência governamental, a gente já sabe que o culpado é o governo. Mas existem também argumentos que não são autoexplicativos. Por exemplo, legado histórico. Se eu falar de legado histórico, eu preciso especificar, né, quem é que está promovendo essa cultura enraizada no Brasil até os dias de hoje e que compromete a resolução do problema principal. Então, o aluno tem que deixar claro quem são os responsáveis por manter vivos esses hábitos que não são legais, certo? Então, eu tenho que entender quem é que está fazendo isso de errado. O que é que está sendo feito de errado também precisa aparecer aqui, né? Ou o que deveria ser feito, mas não é. Quem está sofrendo com isso tem que aparecer também no desenvolvimento e de qual forma ela está sofrendo, certo? E quais são as consequências que isso traz para a sociedade no geral. Então a gente tem que ter isso em mente, por isso que aqui nessa parte eu acho que o terceiro período é a parte mais importante, pelo menos no meu caso, que trabalho com quatro, né, períodos. E no período 4 eu peço o desfecho crítico, que é quando o aluno traz uma frase ali realmente evidenciando com mais clareza o ponto de vista dele. E eu não gosto daqueles desfechos que são básicos e clichês. Por exemplo, diante disso, é importante perceber que o problema deve ser resolvido. Para mim, isso não é desfecho crítico nenhum. Para mim, isso é só encheção de linguiça e que poderia muito bem não estar ali, porque está tomando o lugar de uma frase que poderia ser bem melhor. Quando o aluno traz. Agora, se ele traz, por exemplo, diante disso, fica evidente que, caso o Estado não mude de postura, o problema ele perpetuará, ele continuará acontecendo. Aí já tem posicionamento crítico, porque o aluno especifica que o problema ele vai continuar. Por quê? Porque o governo não tem uma intenção de mudar a postura. Então, eu sempre peço esse desfecho mais crítico também. Ou então faz, se você não tem desfecho crítico, nem coloque, só deixe, finalize no desdobramento, que é melhor do que trazer essas frasezinhas que remetem muito a modelo pronto de redação e que não contribuem em nada para a sua nota. Então, eu sempre peço esse desfecho mais crítico. Mas há quem traga também os 5 períodos, como o Martinez falou, e há alunos que preferem também escrever 5 períodos e não tem problema nenhum, desde que a gente encontre todas as informações que são essenciais à C3. E a gente vai ver isso também na aula de C3. Há problemas de articulação textual. Isso entra muito na parte de coesão textual, porque quem articula o texto, quem dá quem é responsável pela coesão e, consequentemente, pela coerência, é a C4. Então, eu tenho que mostrar para o aluno que o texto ele tem que estar bem articulado. E essa articulação, ela acontece por meio também da escolha dos mecanismos ali gramaticais que dão a ideia de sequenciação, certo? Então, é importante que haja isso. Por isso que os operadores interparágrafos, aqueles do início do parágrafo, eles são importantes no texto, mesmo depois que o Enem disse que eles não são mais obrigatórios, né? Então, mesmo que o Enem tenha falado, não é mais obrigatório que haja esse operador aqui no início do parágrafo. Mas para um texto ficar bem organizado, é claro que a gente vai recomendar o aluno de continuar utilizando, porque além de não perder pontos utilizar, né, ainda faz ganhar, porque vai somar na quantidade de mecanismos coesivos utilizados. Isso é bom para a redação. Então, a gente também tem que lembrar dessa questão da articulação textual. Aqui é na parte de repertório. O repertório não foi produtivamente utilizado. Aí, agora aqui sim, a gente pode estender um pouco mais o comentário e especificar que é porque ele não dialoga diretamente com o tema, que é porque não houve uma contextualização com o tema, não houve uma contextualização aqui entre tema, repertório e cenário brasileiro. Então a gente tem que mostrar para o aluno que isso aqui acontece, certo? Por algum motivo. E aí o motivo ele tem que ser explícito para que o aluno possa entender e não errar mais na produção seguinte, na próxima produção. Ok? Então, cuidado aí para a gente fazer esse ensino direitinho. Pode perguntar, Martinez. Pode falar. Vamos ver. Bem, ninguém vai falar? Pode. Osmaí, bom dia a todos. Bom dia, Fala, bom professor. dia. Bom dia, Osmaí. Bom, falando aqui da competência 3, que eu tenho assim uma certa dificuldade, não só para compreendê-la e até para passá-la, tá? Como ela diz aqui,
que além de selecionar, relacionar corretamente informações, fatos, opiniões, argumentos, é necessário hierarquizá-lo, colocar Sim. na hierarquia, né? Observando quais deles funcionarão como argumento mais importante e quais serão complementares aos primeiros, definindo a maneira e mais estratégia de apresentá-los. E dessa forma que o projeto de texto do participante se torna evidente ao avaliador. Então, nessa parte, eu entendi que além de você fazer aquela selecionar, relacionar, organizar, interpretar, você tem aqui que ter o sentimento, qual é o argumento que está na frente em termos de hierarquia, né? É por isso. E, Pode e concluir, eu Osmar. conheço que eu já errei muito isso, sabe? E dessa parte de hierarquizá-lo, eu Sim, falhava nesse tópico. Já melhorei um pouco, mas pretendo melhorar mais. sim. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma Vamos lá, pergunta. Osmaí. Quando o Eden traz essa questão de hierarquizar o que é mais importante, ele está falando daquela parte de seleção mesmo do argumento e da forma que você faz para desenvolvê-lo, porque sempre tem que ter um argumento central. Então, a negligência governamental, a apatia social, ou vários outros. Eu nem gosto muito desse, eu estou citando mais porque são os que estão me vindo à cabeça agora, certo? Então, hierarquizar isso é conseguir demonstrar para o professor que a sua ideia central para aquele parágrafo é para o governo, certo? E não confundi-lo, não confundir ali o avaliador com outras informações complementares, porque às vezes você fala lá do governo, você fala que o seu problema vai ser o governo, e aí depois você vai e mostra, começa a falar que a mídia, ela acaba ajudando o governo porque ele propaga só notícias positivas, aí você começa a falar da mídia, sabe? Aí começa a culpar a mídia e deixa o governo de lado. Então, quando acontece isso, há uma sobreposição de argumentos, quando na verdade o que nós precisamos ter são argumentos, né, e ideias que complementem esse argumento. Então, não é errado que eu traga uma segunda ideia que possa até ser considerada um pequeno argumento ali, mas apenas de contemplação. Ele não pode roubar a cena na construção do parágrafo, entendeu? Então, para que eu avalie corretamente a C3, eu preciso entender qual é o argumento que o aluno realmente quer defender e se dentro dessa escolha ele conseguiu mostrar no desenvolvimento essa relação de causa e consequência, que é a relação do argumento com o tema central, se ele conseguiu fundamentar o parágrafo com base em algo que sustente o argumento principal também e o tema, certo? E trazer o restante, como os exemplos, tudo direcionado a essa parte ali do argumento principal mesmo. Então, não tem uma hierarquia voltada à questão de, o argumento um tem que ser esse, o argumento 2 tem que ser esse. Isso é mais ali, preferência do próprio professor. A questão é você conseguir manter o foco argumentativo no argumento que você selecionou para ser o centro do seu parágrafo. Ficou claro essa parte? Não, tá, ficou. Ó, por exemplo, Ok. às vezes o aluno fala de governo, aí depois associa ali o governo à mídia, e quando ele vai trazer um repertório sociocultural, ele traz um repertório que fala sobre a mídia e não sobre o governo. Então, a mídia está se sobrepondo ao argumento principal, entendeu? Então, aí já há É. falha no projeto de texto. Então, a hierarquização ela ficou errada, porque o que deveria estar como foco principal, ele se torna secundário, porque ele perde espaço para um segundo argumento que poderia ser desenvolvido no desenvolvimento 2, certo? Então, é isso que acontece, que a gente tem que ficar também atento com relação à questão do aluno, do alunado, tá bom? Fala, meu Deus, o que eu tô Perfeito. fazendo aqui na frente das minhas. Não me diga que vocês já me vendo aí na frente dos comentários, não me falaram nada. Hein? Não me diga que eu tô aparecendo aqui no meio dos comentários do slide há um tempo que vocês não me falaram nada. Pensei que era algum marketing teu de colocar aí na frente. Nada! Não, não. Voltou ao normal para vocês aí? Não, você ainda está na frente. O Eu meu no tá meio. normal, sempre esteve. É porque eu tô aparecendo, pra mim, aparecendo aqui no meio, eu no meio da reunião, atrapalhando a visão de Não, vocês. O meu tá normal. Ah, tá o meu normal. está aqui na frente. O meu Tá você dizendo está duas na vezes, frente também. na Não, deixa eu, janelinha e deixa aqui eu na corrigir frente. isso aqui, pessoal. Pelo amor de Deus, não posso atrapalhar vocês de verem a principal parte, não. Cadê? Gente, é o que dá. Depois de minha vida, eu quero terminar a minha pergunta para Pode você. falar, Martins, enquanto eu vou ajustando aqui essa Não, tela.
Sobre a questão desses comentários, até que ponto tem um limite, né, que a gente pode comentar para o aluno sobre o repertório, quando o repertório já invade também a questão da competência 3. Ó, é importante Não sei se também, vai falar sobre isso ainda ou se tu vou, já pode falar agora, porque às vezes a competência 3, o repertório ele acaba não interferindo, né, na contribuindo nota. muito com o argumento, Sim. interferindo, né? Sim, na nota. E a gente vai falar sobre isso na competência 3, certo? Mas Ah, tá, adiantando então, tá aqui, bom. mas só dando aqui um pequeno spoiler, ele atrapalha quando ele fica improdutivo, porque ele não serve como uma ideia de sustentação. Então ele não vai fortalecer a argumentação, ele vai só ocupar espaço ali. Então, se tem algo que só ocupa espaço, isso é considerado como uma falha para o Enem. Mas aí a gente vai ver com mais detalhes na competência 3 e com exemplos também, que vocês conseguem ver Ah, mais de tá, tá forma bom. melhor, certo? Porque Então, assim, é tipo que ele não contribui para a progressão de texto, né? Você está vendo isso. agora, a progressão Se ele não textual, está que tem que ter uma Exatamente. coerência, todo um encadeamento. Aí, tipo, duas ideias diferentes, né? Ele colocou um repertório e não consegue contextualizar de maneira adequada com aquilo. A gente tem que intervir também na competência 3, né? Fazer o Tem sim. comentário que... Aí, tá, eu só quero saber bem um nome. Se o nome a gente pode usar contextualização, qual é a palavra-chave que a gente Falha de pode usar para... projeto. Falha no projeto por repertório improdutivo. Então, essa é a melhor Ah, tá, forma de entendi. explicar para o aluno. Para ele entender sempre que a C3, ela trabalha sempre nessa questão do projeto textual mesmo. Então, quando você fala de projeto, ele vai entender que ele errou em algum momento. E aí, como você já especificou, né, que o parágrafo ele tem que ter uma progressão que acontece por meio de uma contextualização, apresentação aliás, da apresentação do argumento, aí uma contextualização, aí os desdobramentos, certo? A finalização mais curta, mais crítica. Inserir também palavras de juízo de valor, que é outro ponto também que a gente vai trabalhar na competência 3 aqui, certo? Então, é basicamente falha mesmo de projeto, ocasionado por repertório improdutivo, ou por falta aqui de ligação entre o repertório e o argumento, ou entre o repertório e o tema, certo? Mas Entendi, a palavra mesmo é falha de projeto, para que ele possa entender, entendi. certo? Obrigado, meu amigo. Imagina. Pessoal, a gente vai ver, ó, na formação, inclusive daqui a pouco a gente começa, porque aqui é só a abertura, viu? A gente vai começar com os conteúdos para valer a partir do próximo slide, que é onde entra essa parte de professor e corretor. Quero deixar mais claro para vocês como é que a gente pode fazer essa diferenciação. Correção escolar e correção de Enem também. Isso aqui vai basicamente se unir, então eu vou falar sobre isso ao mesmo tempo, certo? Aí depois a gente vai passar para cada competência, a gente vai ter uma oficina prática para ajudar também vocês a corrigirem de forma certinha. E banca simulada também vai ser uma surpresinha que eu vou mostrar para vocês lá no final, certo? Antes do nosso intervalozinho para beber água, a gente vai falar ainda sobre a questão do perfil do avaliador profissional. Vamos lá, pessoal. Para que você seja um bom avaliador, você precisa dominar os critérios de correção. E esses critérios estão aqui na grade específica. Essa grade, é, ela tem que ser uma grade que esteja. Pessoal, um minutinho só. Perdão. Sim, continuando aqui, né? Então, eu tenho que dominar os critérios, e para mim dominar os critérios de avaliação, eu preciso, obviamente, conhecer essa grade. Não tem como fugir, eu tenho que entender aqui, né, cada um dos pontos da grade e quais são os prejuízos que ela traz, né, que os erros trazem para o texto. Porque, por exemplo, existem falhas que não fazem com que a competência 2 perca só 40 pontos. Ela pode ir lá para 80 pontos. Então, é uma redação que está até relativamente boa, tem um determinado erro que se o aluno comete, a competência 2 vai ficar com 80 pontos, independentemente de ter repertório produtivo ou não, de ter ali introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? Então, eu tenho que dominar a grade. A grade, ela é o pontapé inicial para a construção de um corretor bom. Você tem que saber ali de cor
o que tira pontos e quantos pontos aquilo ali tira, aquele erro tira, para quando o aluno te perguntar, você não ter dúvidas e você já ir lá e falar para ele, né? Então, primeiro ponto é dominar essa grade. Sem a grade, a gente não consegue fazer o progredir nessa parte de escrita mesmo de texto, certo? Tem que ter a aplicação da grade também, se lembrar também dessa questão que a gente precisa aplicar essa grade e especificar para o aluno, que é o que a gente vai falar sobre a questão no próximo tópico, né? Que é a questão do professor e corretor, da escola e do Enem, que é essa questão mesmo de que forma a aplicação da grade já está ocorrendo, manter o padrão de correção em todas as redações, até para que você não fique mudando o tempo todo, né? O aluno não fique se questionando, mas na redação passada não veio essa observação e nessa que veio. Então, o que que aconteceu? A gente tem que ter esse padrão corretivo, certo? E lembrar também que você está avaliando o texto e não quem escreve. Então, tem que saber diferenciar também essa questão aqui porque às vezes a gente tem, né, o aluno, né, que esse aluno é muito bom, eu sei que ele vai avaliar, eu sei que ele já é um aluno que escreve muito bem, então a nota dele vai ser alta, ela não pode tirar uma nota mais baixa, porque senão, sei lá, vai cair o rendimento dele e tal. Então a gente tem que fazer essa distinção também. A gente vai avaliar, né, de forma ética, sempre levando em consideração o texto, até esquecendo quem é que escreveu aquela redação, aquele texto. Por isso que o Enem não vai colocar o nome do aluno para você ver lá na redação, certo? Então vamos cuidar nisso. Então, para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu queria só que vocês me dissessem olhando aqui para essa redação, está aparecendo para vocês, né? Desafios para o enfrentamento da visibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Aí tem uma redaçãozinha aqui escrita, certo? Ela está aqui, ela tem 16 linhas, eu acho, 15, é porque ficou um pouco fora aqui da margem, mas veja como ela está escrita. Aí, vocês estão conseguindo ver, né? Sim, não tem parágrafo, só um parágrafo, né? Tipo um monobloco aí, Isso, juntou a introdução com o desenvolvimento. perfeito. Os demais conseguiram ver também, direitinho? Isso já é considerado um monobloco, mesmo que ela tenha dado um espaço para iniciar o texto? Sim, sim. Sim, porque é um parágrafo único, certo? Então, mesmo que ela traga o início aqui esse espaçamento aqui no início e no final, não tem nenhum outro aqui no meio do texto que demonstre uma divisão paragrafal. Então, isso já é um texto monobloco. Como é que eu faço para avaliar na competência 2 um texto monobloco? Qual a pontuação máxima que essa redação ela poderia Pontos? alcançar na competência 2? 80? Na 2? Não sei, vamos ver. Mais alguém? Ó, se você fizer a leitura do texto, você vai ver que eu tenho aqui, ó, uma introdução com a apresentação do tema. Eu tenho aqui um argumento que é iniciado, inclusive, um desenvolvimento, né, que começa até com um operador em primeiro lugar. Aí depois para de trazer períodos, né? Vem aqui uma sobreposição, um monte de justaposições, mas tem aqui, ó, em segundo lugar. Aí lá no final do texto tem somente com essas ações integradas será possível tornar visível e valorizar o trabalho de cuidado realizado pelas mulheres, certo? Então, percebam que o texto, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele tem as três partes. Nenhuma das três partes é embrionárias, porque um parágrafo não, uma parte embrionária é aquela parte que é constituída por texto de até duas linhas, ou seja, uma introdução de duas linhas, um desenvolvimento de duas linhas, ou uma conclusão de duas linhas. Mas aqui tem uma introdução que é maior que duas linhas, tem desenvolvimento que é maior que duas linhas e tem conclusão que é maior que duas linhas também. Ok? É, Então, nesse caso, a competência 2 ela vai ser avaliada normalmente. Se tivesse um repertório, ela poderia chegar até a nota máxima, até 200 pontos, certo? Porque não é a competência 2 que avalia o texto monobloco. Então, quem avalia o texto monobloco é a competência 4. Então, nesse caso aqui, eu não estou vendo repertório sociocultural, certo? Se não tem repertório sociocultural, a C2 ela vai ficar com quantos pontos? Quem lembra? Sem repertório? Isso, 120? 120. Então, a C2 dessa redação deve ser avaliada com 120 pontos. Não importa se o aluno separou em parágrafos ou não.
Se não importa se você acha que isso aqui não está numa estrutura adequada para o teste argumentativo, se a banca do Enem fala que você deve avaliar C2 normalmente, você vai avaliar normalmente e vai avaliar. Agora, a C4 não pode passar do nível 2. Por quê? Porque o texto foi escrito em um parágrafo único e a competência que avalia isso é a competência 4. Então, cuidado com esse tipo também de confusão na hora de fazer a avaliação. A gente vai ter muitos desses pontos aqui, muitas perguntinhas como essas na continuação, daqui a pouco, certo? Então, quando a gente finalizar aqui os nossos 2 dias, eu espero, né? Eu sei que vocês vão ser capazes de compreender bem a matriz do Enem, corrigir com critérios técnicos, justificar bem as notas atribuídas, elaborar ali pareceres que sejam consistentes com a avaliação de vocês, evitar subjetividade e corrigir redações com mais segurança e mais habilidade também, certo? Agora, pessoal, a gente vai dar uma pausazinha de 10 minutinhos só para tomar uma água, tá bom? Eu vou também encerrar a chamada porque eu vou fracionar. Eu vou liberar os vídeos por aulas, para que não fique muito corrido. A gente pega 4 horas de vídeo para quem está assistindo sua gravação ter que assistir, né, tudo de uma vez. Então, eu vou dar uma pausa agora e a gente volta daqui a 10 minutinhos, viu? 10h21, 10h31 a gente está de volta, pode ser? Para começarmos o Pode, módulo 1, tranquilo. ok? Pronto, pessoal. Então, até daqui a pouco.